galera, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Marlon Freitas e esse é o Papo de Loja, mais um episódio para você. E você pode conferir o Papo de Loja também no Spotify e ainda na TV aberta no canal 150 TV Gazin para todo o Brasil. Então, sejam bem-vindos porque hoje o assunto é muito interessante. Hoje vamos falar de visual merchandising. E aqui comigo, coordenador do Grupo Gazin, coordenador de marketing do Grupo Gazin, Paulo Souza, conhecido também como Paulinho. Todo o grupo conhece como Paulinho, né? Paulinho, seja bem-vindo ao nosso Papo de Loja de hoje. Olá, Marlon. Muito obrigado aí pelo convite, poder participar desse podcast que é muito importante aí, principalmente na área do varejo, não só do Grupo Gazin, como de todas as empresas aí que trabalham no dia a dia com varejo. Olha, e falando em varejo, esse é um negócio que a Gazin entende muito bem. Esse é um negócio que nós vivemos todos os dias por aqui. E é algo muito interessante que está em mudanças constantes, né? Todos os dias, aliás, tem uma novidade desse setor também, né, Paulo? Sim, sim. O varejo é um organismo vivo, né? Uhum. Constantemente ele precisa de ter um olhar diferente, porque os comportamentos mudam, né? Sim. As pessoas mudam, o comportamento muda de acordo com vários eventos que acontecem no mundo, né? Quer seja, por exemplo, a pandemia, né? Que a mudança das pessoas irem até a loja, né? Então, para o merchandising, isso tudo tem que ser adaptado, tem que ser constantemente atualizado para que você possa realmente estar atualizado e receber as pessoas como elas querem ser recebidas. Bom, muita gente tem aquela dúvida, mas Marlon, o que é merchan, o que é merchandising? Às vezes a gente fala abreviado a palavra, até na TV nós utilizamos muito esse termo, mas é muito interessante. O que significa visual merchandising? O que acontece nesse processo todo? Na verdade, o visual merchandising é uma estratégia de marketing, né, utilizada junto com o designer justamente para quê? Para chamar a atenção das pessoas, do cliente, utilizando alguns elementos como iluminação, arrumação, layoutização, enfim, são vários elementos do marketing, assim como marketing sensorial e também do designer, para justamente chamar a atenção, despertar a atenção das pessoas para um produto, para um objeto, para uma ação que eu realmente queira que a pessoa tenha foco naquele determinado momento. Em resumo, de forma simples para você que está me acompanhando, para todos os lojistas de todo o Brasil, tanto aqui da Gazin, quanto lojistas parceiros também da Gazin, e você que está começando aí a sua empresa também, de forma simples e resumida, é o que a gente vê, é aquela primeira impressão, é como tudo está organizado ali na loja, em determinado ponto, em determinado espaço, seria isso? Isso, na verdade, o objetivo do visual merchandising é realmente deixar a loja vendedora. Né? Legal. Na verdade, a gente até brinca dentro da área de marketing que o visual merchandising, ou seja, a loja bem arrumada, ela se vende. Né? Então, bem arrumada, bem iluminada. Olha. Né? Então, assim, produtos bem dispostos, precificados, ajudam a vender. Sim. Né? Então, o cliente entra na loja, ele não fica perdido. Então, o visual merchandising é uma estratégia direcionada para que a venda ocorra da melhor forma possível e às vezes, muitas das vezes, de forma até intuitiva, de uma forma muito mais harmônica, mais tranquila. Isso é válido também, né, não só para o varejo como a Gazin ou outras lojas do mesmo segmento, mas qualquer venda, qualquer tipo de produto que seja vendido, né, para qualquer segmento, tanto para eletro, quanto para produtos naturais, para uma loja de carro, tudo isso conta também, né? Sim, sim. O visual merchandising, na verdade, para quem é proprietário da loja, para quem trabalha na área de marketing, ou quem trabalha na área de vendas da loja, tem que imaginar o seguinte: o que precisa ser feito, o que eu preciso fazer para despertar a atenção do cliente dentro do meu ponto de venda, dentro da minha loja. Quer seja numa loja de carros, ou quer seja numa loja como um supermercado. Sim. O visual merchandising, ele tem muita atração, ele tem muita ação dentro de supermercados, porque a concorrência é muito grande. Sim. Né? Quantos achocolatados existem? Né? E qual comprar? Né? E por que comprar aquilo? Né? Então, assim, eu falo assim, a loja ou o supermercado, enfim, é onde a mágica acontece. Então, o marketing pode definir uma estratégia. Supermercado de branding é um exemplo bem claro disso, né? A gente vê muitas movimentações praticamente que diárias em supermercados. Todo dia a gente vai no mercado. Normalmente a gente vai quase todos os dias ao mercado e vê alguns produtos de uma forma posicionados de formas diferentes, apresentam até formas que significam algo naquele momento ali. É um exemplo bem claro também dessa situação, né? Sim, o supermercado, como eu falei, é uma das unidades assim
de varejo, que ela tem uma atração muito forte, principalmente porque requer isso, né? Então, para quem tem uma marca de produtos alimentícios, precisa se destacar. E dentro de uma prateleira de supermercado, o espaço é muito grande, ou seja, cabem muitas marcas. Milhares, né? E você precisa chamar atenção. Ou seja, desde a criação, da concepção, design do teu produto, até a organização desse produto no ponto de venda. Então, eu trabalhei no supermercado, então tem algumas estratégias que utilizam, as prateleiras, onde fica com 1,20 m, 1,30 m, que é mais ou menos ali entre 1,30 m e 1,60 m, vamos colocar assim, visão do cliente, né? Então, ou seja, na linha dos olhos do cliente ali, essa prateleira tem um custo, né, para o fornecedor, inclusive, né, para a marca, é maior, porque é onde o cliente vai ver ali, né? Então, o cliente ele não olha muito nem na parte de cima e nem muito na parte de baixo. Então, são artifícios que são utilizados tanto no supermercado como na rede de varejo, que são necessários para que a pessoa possa identificar o teu produto da melhor forma possível, com o menor tempo possível e saia com o seu produto na mão. Olha, gente, então para quem está começando agora o seu negócio, você que está abrindo a sua loja, seu supermercado, qualquer segmento, né? Não é colocar o produto lá de qualquer jeito só porque você gostou, só porque você amou aquela forma. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê e tudo tem a explicação de por que tem que estar lá, né, Paulinho? Sim, sim. Então, no supermercado, né, falando mais um pouquinho, por exemplo, numa seção no supermercado, só para você ter uma ideia, se você dispõe todos os produtos ali, vamos colocar um exemplo achocolatado, como eu tinha falado aqui. Se você coloca todos os achocolatados no início do dia, perfilados da melhor forma possível, com as embalagens, utilizando ela da melhor forma possível, que toda embalagem tem suas características, né? O pessoal de desenvolvimento do produto pensou naquela embalagem, então a gente tem que tomar o cuidado para expor a mercadoria. Só para você ter ideia, eu já comprei produto por causa da embalagem, provei do próprio veneno já, viu? Se aquele produto estiver todo arrumadinho, a possibilidade, tem uma estratégia para você fazer venda naquele produto. Depois que você arrumou tudo ele, você tira algumas unidades daquele produto na seção, porque aí a pessoa vai ter a impressão de que aquele produto está vendendo. Então, se ele está vendendo, ele é bom. Então, são estratégias que fazem isso no ponto de venda e no âmbito do supermercado. E funciona perfeitamente. Funciona. No âmbito de loja de móveis e eletro, então assim, a arrumação dos produtos tem que estar perfeita, né? Tem que estar alinhado. Por exemplo, os refrigeradores têm que estar todos alinhados, né? Nenhum pode estar tampando o outro. Outra coisa que acontece muito dentro de loja de móveis elétricos. É um ao lado do outro, né? Isso. E, assim, ele pode até ter uma inclinação, mas é algo que não tampe o outro produto, não prejudique a visão. E tem aquela estratégia, você sempre coloca produtos, refrigeradores no caso, produtos com valor agregado maior no começo. Para quê? Porque o nosso sonho, né, o sonho de consumo são os refrigeradores grandes, com 2 portas. Então esse produto ele tem que estar no começo. A linha de inox chama atenção, tem Quando que estar... você fala no começo, você chegou na porta da loja e já vou visualizar esse produto. Esse produto tem que estar ali, né, na cara do gol, na famosa cara do gol, ele tem que estar ali. Você organizou ele, deixou ele alinhado, deixou ele no começo. Os produtos que vão na sequência são os produtos que têm uma pista de preço médio e mais baixo. Só que ali, o produto no meio é justamente às vezes onde o cliente quer se encaixar. Ele quer ascender para um produto premium, às vezes, né, não tem um recurso, mas o produto do meio é onde ele vai comprar. E aí a estratégia de um empresário do segmento de imóveis elétricos é, ali naquele meio, ele tem que deixar os produtos com a diversidade de preço, né, dentro do que ele precisa vender também, tem estratégia, obviamente, e atender a necessidade do cliente, ou seja, atender a necessidade do empresário no produto volume e, obviamente, margem, mas a necessidade do cliente que, às vezes, ele queria aquele produto melhor, queria aquele produto premium, mas ele, visualmente, ele identifica que aquele produto premium está próximo, né, aquele produto que ele está comprando está próximo do produto premium. Logo, ele se sente confortável em estar adquirindo um produto e aí ele fica mais tranquilo. E aí... Questão de curiosidade, então. Curiosidade minha aqui agora, viu, gente? Você que está acompanhando o Papo de Loja, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
mais um episódio hoje aqui com o coordenador de marketing do Grupo Gazin, o Paulo Souza, falando com a gente sobre a importância do visual merchandising. Ô Paulinho, então já que você usou o exemplo do refrigerador, eu posso ter o refrigerador lá na frente da loja, mas eu posso tê-lo também no meio da loja, como você disse nesse caso, de trazer outros produtos, um mix maior, uma variedade maior ali no meio da loja? Na verdade, o refrigerador, a gente pensa assim, ó, produtos altos, né, acima de 1,30 m, 1,40 m, dentro de uma loja de móveis e eletro, ele vai começar a criar um problema visual do restante da loja. Sim. Então, assim, a não ser que você faça uma ação específica, momentânea daquele produto, ou seja, você pode tirar o refrigerador da seção de refrigeradores, colocar ele em um ambiente diferente, criar um cenário, né? Não simplesmente vai deixar o refrigerador lá. Solto lá no meio da loja. Não vai deixar. Então você tem que criar um cenário desse refrigerador e daí você chamar a atenção dele. Mas de preferência que isso não fique muito tempo ali, até porque, como falei, ele é um produto normalmente alto, né? E se você faz alguma coisa que faz com que crie um obstáculo da visão do cliente, o ideal de uma loja de móveis eletro, Marlon, é os refrigeradores no canto, painéis, se eles forem no meio da loja, eles não podem de frente para a porta. O máximo que poderia ser feito, ele teria que ficar na diagonal, né? Ele tem que ficar na paralela, vamos dizer assim, para justamente o cliente entrar dentro do ponto de venda, ele tem que ter uma amplitude visual, visão de tudo, toda a loja. Não, ele precisa enxergar todos os produtos. Ele precisa entender que o refrigerador está de um lado, do outro lado está a televisão, no meio tem os estofados, tem painel de TV, mas ele não pode ter nenhum obstáculo em enxergar que a loja é grande. Olha. Porque quando você tem uma amplitude, você consegue enxergar que a loja é grande, você vê mix, né? E aí, quando você vê mix, você vê opção. Claro. Quando vê opção, você, principalmente na hora da compra, você tem mais opções, você tem mais chances de fazer com que o cliente compre o produto e você tem mais chance também de mostrar o que realmente você tem disponível para a loja. Se você fizer um paredão de painéis ali, obviamente, ou de roupeiros, né? Porque o roupeiro é outra questão também, gigante, né? Muitos casos, né? Várias lojas, antigamente, né? As lojas faziam isso, né? Faziam uma fila de roupeiro assim que tampava toda a visão da loja. E aí hoje não. Hoje a loja, você entra na loja, você tem que ter essa amplitude visual do começo ao fim da loja para ver realmente todo o mix que a empresa tem ali, está demonstrando para você. Legal, né, gente? Olha só, o papo de loja para vocês aqui. Então, as dicas aqui para você ter a sua vitrine, o seu espaço aí na sua loja ainda mais atraente para que os seus clientes cheguem e visualizem todo o espaço interno também. Ô Paulinho, tem uma outra questão que é o que chama a nossa atenção quando você está passando ali na loja, na frente de uma loja. A gente tem que pensar, os lojistas pensam o seguinte, equipe de marketing, todo mundo junto pensa no seguinte: sons, cores, a disposição dos produtos, o posicionamento desses produtos, tudo isso tem que estar de uma forma agradável, mas que chame esse público ali para dentro da loja, né? Então, assim, óbvio, uma loja de varejo, ela tem que ter som, né? Barulho, né? Tem que ter som, tem que ter barulho ali, tem que ter um som legal, um som ambiente legal. Às vezes não é colocar às vezes nós colocamos som na porta de loja para poder fazer porta de loja, mas o som ambiente dentro da loja tem que ser um som agradável. Mas cá entre nós, né? Uma loja sem barulho parece que não tem vida. Não, tem que ter barulho, tem que fazer bagunça, minha gente. É desse jeito. É igual eu falei para você, como que você vai como eu falei, a loja é onde a mágica acontece. Então, tudo que a empresa estrutura, tudo que a empresa tem para oferecer, ela tem que colocar dentro de uma loja de 600 metros, 700 metros, 1.200 metros, 2.500 metros, enfim. Ela tem que colocar isso tudo ali. E tudo ali tem que estar alinhado com a missão, visão, os valores da empresa. E aquele cara, o vendedor, tem que estar empolgado, motivado para poder atender o cliente. Então, se a mágica acontece ali, como é que você vai chegar numa loja sem um som ambiente? É um lugar que se realiza sonhos, né? Não, então assim, tem que ter som. Iluminação, loja escura, meu Deus, isso é um perigo, né? Loja escura, ela tem uma característica de que a loja está falindo. Então, tem todas as lâmpadas, tem que estar funcionando perfeitamente. Eu já presenciei, não é o caso da Gazin, viu, gente? Eu nem trabalhava na Gazin nessa época, eu já presenciei. Agora, uma lembrança que veio à mente, não vou falar qual é a cidade, mas a loja escura, somente com a iluminação natural, com aquelas
telhas bem antigas, sabe? Então traz esse sentimento de que, poxa, qual o diferencial, o que tem de diferente, não consigo visualizar o que há de novo ali dentro. Então, na Essa verdade, percepção. esse é um cuidado que, assim, qual que é se fosse para fazer um checklist na loja, Aham. né? Vamos fazer um checklist aqui, né? Para que a pessoa pudesse. Entrou do lado de fora da loja, fachada tá limpa, Pois é. iluminada, né? Outra coisa, não deixa a luz da fachada queimar e ficar lá. Tá iluminada, à noite ela realmente está reluzindo. À noite o cliente passa lá, poxa, estou precisando de uma geladeira, estou precisando de uma TV nova, vou passar aqui amanhã. Se a loja tem vitrine, você está colocando os melhores produtos que você tem ali, os produtos em oferta na vitrine, para que as pessoas passem à noite, no fim de semana e vejam os produtos ali, né? Então, assim, tem que arrumar, deixar uma vitrine bem feita. Pô, Paulo, como? Né, eu coloquei os refrigeradores, você pode usar fogões, enfim, tudo que você fizer, faça bem feito. Coloque cartaz de preço, é importantíssimo, é imprescindível. Óbvio, a gente hoje tem exigências do PROCON, mas independente disso, nós temos que respeitar o cliente dentro do ponto de venda, a ponto dele chegar lá e realmente ver o produto e o preço que nós estamos oferecendo. Então, tem que ter uma fachada bonita, tem que ter uma vitrine legal. Outro detalhe importante numa loja. A luz também. Luz, iluminação, como eu falei, Não precisa... economizem em lâmpadas, Não, viu, gente? uma loja de móveis elétricos... Tem que ter luz. Na verdade, qualquer loja, né? Na verdade, a luz você tem que saber trabalhar ela. Por exemplo, tem ambientes, caso você queira fazer um ambiente diferente de uma loja de móveis e queira ter um approach, algo, de repente, para chamar um pouco a atenção do cliente, quem sabe, de repente, um ambiente, um canto da loja, você pode colocar uma iluminação amarela, né? Que a gente utiliza normalmente luz fria, né? Para justamente deixar claro, mostrar o chão limpinho e tudo mais. Mas um ambiente com uma luz, um tom mais amarelado, que lembra quarto, né? Então você pode fazer isso também para chamar atenção. Olha que você viu aquela loja inteira branquinha. E chama, e né? aí você vê aquele ambiente com uma luz um pouco mais amarela ali, um tom amarelado, lembrando o quarto, lembrando o conforto, lembrando sono. Então a pessoa já vai... Calmaria. Então, assim, detalhe importante. Então, fachada, vitrine, iluminação. Outra coisa, corredor. Corredor de loja. Eu sei que loja do varejo tem que ter bastante produto, a gente gosta de bastante produto, porém, quando a gente precisa chega nisso, ter corredores. Corredor, não um somente, tem que ter mais de um, é isso? Sim, tem que ter vários, na verdade, né? Por exemplo, o importante dentro de um ponto de venda é que a pessoa se sinta à vontade para andar, né? Como que você vai andar e você vê uma pilha de produto, e aí você vê uma outra pilha de produto, você está indo lá, vai que você esbarra um produto daquele, o produto cai. Então, assim, o corredor, o cliente tem que entrar dentro da loja e ele tem que entrar e ir até o fundo, vendo tudo que está do lado dele, mas que o corredor seja um corredor de, no mínimo, aí, vamos colocar, dentro dos nossos manuais, nós colocamos que o corredor aí tem que ter no mínimo 80 centímetros. 60, 80, vamos colocar. Espaço legal. Uns 60 centímetros é o mínimo, né? Porque menos que isso já fica muito ruim. 80 centímetros já é um espaço legal. E aí, corredores maiores, que você quer levar o tráfego de pessoas para um determinado local, que seja, por exemplo, o fundo da loja, com 1,20 m ali, você vai fazer com que as pessoas tenham liberdade, facilidade e tenham tranquilidade para poder realmente transitar pela sua loja. Isso é importantíssimo, o corredor. Olha, gente, então atenção. Então tem um espaço, nós seguimos aqui de 60 a 80 centímetros. Nada de corredor apertado. Não, menor que isso é complicado. E além disso, aquele corredor que está indo, de repente ele tem um obstáculo ali, você tem que fazer um zigue-zague, cortar no meio de um, isso não deve ser aceito. Então. Na verdade, óbvio, tudo depende da estratégia, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um corredor na loja que seja de 80 centímetros, mas que ele direcione o cliente a uma determinada promoção que eu esteja fazendo, né? Então, legal, isso aí é interessante. Aí eu posso fazer um corredor, chamar a atenção desse público para aquela determinada região, né? Então, tem empresas que fazem corredores com fitas, com setas. Então, se você fizer um corredor bonito, bem alinhado, fique tranquilo, o cliente vai por si só. Boa. Né? Ele vai andar ali, mas tudo depende da sua estratégia. Óbvio, menor que 60 centímetros já é ruim, principalmente na seção de colchões, né? O roupeiro na parede, o colchão na frente, 60 centímetros. Tem roupeiros de porta de abrir que fica bem ruim. Fica bem próximo a pessoa, para poder abrir, ela não consegue ter uma facilidade, né, para poder identificar e apreciar o produto que ela esteja olhando, principalmente no âmbito de roupeiro.
Até, por exemplo, quando a loja é muito apertada, não tem outro jeito, tem que ser 60 centímetros mesmo ali, o espaço entre a cama e o roupeiro. Então abre todas as portas, vai atrás, vai depois do colchão e mostra para o cliente com as portas todas abertas, para que o cliente possa ver todas as divisórias, os gaveteiros. Então, ou seja, já estou falando assim, uma estratégia para que você, caso tenha uma loja pequena, possa utilizar e da melhor forma possível mostrar o produto. Já que nós falamos em loja pequena, espaço físico pequeno, e aí, como que eu otimizo esse espaço, Paulo? Otimizar, vamos pensar o espaço, seria um problema? Talvez não, mas eu tenho um espaço físico pequeno ali, quero montar aquela loja legal, uma loja bacana. Então esse negócio, eu só consigo montar uma loja bacana se o espaço for grande. Isso é mito, né? É possível otimizar o espaço num espaço, deixar a loja pequena, bonita, atraente, fácil ali a locomoção também em todos os espaços. Isso é muito possível, né? Sim, na verdade, tudo depende do que você quer oferecer, né? O mix de produto que você vai colocar para a tua loja é importantíssimo e é imprescindível você tem um nível de assertividade. Um exemplo pequeno, uma loja pequena, você vai colocar uma estrutura vamos colocar uma loja de 150, 100 metros. Você não vai conseguir colocar muitos roupeiros. Então você tem que colocar um ou dois. Né? Colchões são grandes. Você não vai conseguir colocar muitos colchões. Mas o importante é assim. No varejo existem teimosos que tentam colocar mais coisas ali. Você já presenciou isso, Paulinho? Ah, sim. Loja de móveis eletro é a coisa mais legal coisa do mundo. Coisa em cima de coisa, assim? Por exemplo, um colchão, né? Às vezes a pessoa coloca tapete em cima do colchão para vender. Só que o tapete, ou seja, o colchão está servindo de expositor. Só que quanto custa um colchão e quanto custa um tapete? Você tira todo o brilho do colchão e acaba danificando, talvez. Não, não falo em danificando, mas você acaba se prejudicando a sua venda, se prejudica o seu negócio, prejudicando a sua venda, porque você utilizou um produto que você poderia vender num cupom médio de R$ 999 reais para um tapete de R$ 200 reais. Olha então, que diferença, né? E é um tapete de R$ 200 reais, quanto que às vezes você tem que utilizar? Óbvio, tem tapete até mais caro que isso, R$ 1.000, R$ 2.000. Mas dependendo do preço do colchão versus o preço do tapete, então tem que fazer essa análise. Né? Às vezes as pessoas colocam produtos em cima, principalmente colchão. Quer ver um detalhe importante? Colchão Dia das Crianças. O colchão é vítima em algumas vezes, assim? Loja de imóveis, Dia das Crianças. Colocar motoquinha em cima do colchão. Isso é até normal, né, gente? Não. Mas então, não é para ser normal, viu? Não. Porque qual que é o detalhe importante? O colchão, ele tem a sua vida, ele é um produto. Fala, mas eu tenho que colocar a motoquinha ali. E tem um detalhe, tem outro lugar que o pessoal põe motoquinha também, que é pior. Então, colocar em cima do colchão é ruim porque você, de novo, não está vendendo o colchão, você está vendendo a motoquinha. Beleza. Então, você tem que ver quantas motoquinhas para cobrir o preço do colchão. E outro detalhe importante, quando você coloca, qual que é o público da motoquinha? Quem é o público? Quem que é o público? É a criança? É a criança, certo? Sim. Né? A gente fala que a criança que é o determinador que determina, na verdade, a compra da motoquinha. Né? Então, um exemplo bem prático, Kinder Ovo, ele está localizado aonde no supermercado? Na parte superior ou na parte inferior? Na altura das crianças. Na altura das crianças. Na visão delas. Na visão delas. Então, numa loja de móveis elétricos, por que a gente vai colocar uma motoquinha em cima da cama, que às vezes está longe da visão da criança? E detalhe, tem lojas que a motoquinha, né, quem estiver ouvindo esse áudio aqui agora, esse vídeo, pode lembrar. Se já não viu ou se na sua loja não está. Olhe para cima do guarda-roupa. Em cima do roupeiro. Em cima do guarda-roupa. Então, o roupeiro, o pessoal põe bicicletinha, motoquinha lá em cima. Óbvio, às vezes a loja não tem muito espaço, mas qual que é o problema de colocar lá em cima? O consumidor desse produto, que é a criança, não vai ver. A criança entra na loja com os pais, vê lá, mas não presta muita atenção a isso. E outra, detalhe é o seguinte, tem que estar ali, bem... Para a criança... mas se eu deixar, dentro do detalhe tinha uns mitos, né? Mas se eu deixar o produto motoquinha no chão, as crianças vêm e quebram. O produto é para utilizar. Sim, né? Não vai quebrar. Se a criança visual merchandising é justamente gerar experiência. Então, se a criança utilizar o produto e ela ter experiência, aumenta a chance dessa criança, do pai da criança, adquirir o produto. Então, o visual merchandising tem que olhar, tem que fazer com que a pessoa tenha experiência. Então, por exemplo, eu falei da motoquinha, a criança, então, precisa andar na motoquinha. A criança precisa andar na bicicleta. Experimentar. Mas ele vai quebrar, vai bagunçar a sessão.
Cara, se ele quebrar uma, e a quantidade de produtos que você vai vender provavelmente será superior ao problema que você vai encontrar. Tanto que a gente tem assistência, por exemplo, showroom de loja, o roupeiro quebra puxador, às vezes, na hora de puxar ali dentro da loja mesmo. Não estou falando em vender, não, estou falando dentro da loja. Então, o fogão, na hora de arrastar o fogão daqui para lá, ele pode riscar. Então, assim, a gente tem avarias no dia a dia de uma loja. Acontece, é normal. Então, assim, e aí você pegar e fazer com que produtos não tenham, que o cliente daquele produto, que são as crianças, no caso motoquinha, não tem acesso àquele produto, pô, você está criando um problema, você não vai vender aquele produto, você vai ter dificuldades em vender aquele produto. Então é importante ter a experiência. E Visual Merchandising fala muito disso. E nesse caso, deixa lá na frente da loja também? Não, na verdade, o ideal, no dia da criança ali, você ter uma exposição na vitrine para chamar atenção, perfeito. Só que no dia a dia, é um produto que normalmente, né, quem trabalha no segmento de móveis e elétricos, sabe que a margem dele pode até ser um pouco alta, mas ele não tem um giro muito alto e não faz sentido você, às vezes, deixar ele na frente da loja, enquanto você está podendo deixar a sua vitrine um pouco mais vendedora, com produtos de valor agregado que fazem sentido na vida do consumidor, quanto na vida do empresário. E aí, na questão de experiência, é muito importante frisar assim, eu estou falando de motoquinha, sim, mas voltamos lá para o refrigerador. Quando você abre o refrigerador na sua casa, você sente o que quando abre? O frio? O frio. E por que o geladinho do refrigerador, da geladeira, minha gente? E uma estratégia, por que os lojistas, né, quem trabalha nesse segmento, não ligam alguns refrigeradores que você quer vender? É estratégico vender esse refrigerador para mim. Interessante ter até um bolinho ali, um negocinho. Pode ter o bolinho, suco, pode ser fake ali, né? Por exemplo, tem um bolo de plástico, alguma coisa, mas que chame a atenção. Porque quando o cliente abrir e ele sentir aquele ar frio saindo dentro do refrigerador, você vai despertar em mais sentidos nele. Né? Você está despertando o sentido da visão, né? O vendedor está falando de características daquele produto, da audição, do tato, ou seja, de pegar, e aí de repente tem a sensação, né, daquele produto ali, ou seja, aumenta as suas chances de vender. Isso estou falando de refrigerador. Óbvio, se você falar de TV, meu Deus do céu, não pode estar desligada. De forma alguma. Tem que estar ligada. TV desligada, você não está vendo, não, sua TV desligada, gente, não serve para nada. Não, então tem que estar ligada, a TV precisa estar ligada. E aí, por exemplo, outra situação simples, bicicleta, cara, tem que estar com o pneu cheio. Por quê? Pois é. Se o corredor, bem montada, isso que é importante, viu, gente? Montada e pneu cheio. E lembrando, lembra que eu falei do corredor de 1,20 m? 80, 1,20 m? Se o corredor for grande, largo, esse cliente pode andar de bicicleta dentro da loja. Eu já andei de bicicleta dentro da loja. Isso olha é a experiência, olha a experiência. Isso na Gazin, viu, gente? Lá em Cáceres. Você falou do espaço, agora eu me recordei. Os corredores de lá são bem maiores que 80 centímetros. Acho que você deve se recordar também. E eu aproveitei para andar de bicicleta lá em Cáceres, que é a cidade, a capital das bicicletas, a cidade que é proporcional esse número, né, gente? Tem mais bicicletas do que gente, é muito interessante isso. E se vende muita bicicleta na Gazin por lá. E lá os corredores são largos. Andei de bicicleta, um relato nosso aqui agora, e tive essa experiência por lá também. Isso, então assim, por que você precisa andar na bicicleta dentro da loja? Porque, cara, isso sai do normal. Porque imagina, vai comprar... A pessoa fica com receio de usar uma bicicleta. Quer ver ficar com receio? Deitar num colchão. Ah, é? Não, as pessoas ficam com receio. Olha para você ver, como é um paradoxo. Colchão, o pessoal senta, e sofá o pessoal deita. Então, e no momento da compra, você precisa mostrar para o cliente e fazer ele deitar. Óbvio, se você tiver condições, uma das coisas que, caso você tenha aquele plástico para cobrir o produto, né, que fique fácil para você tirar o plástico e passar a mão no tecido, sentir o toque do tecido, melhor experiência do mundo, melhor coisa. Então, o cliente deitar no colchão, né, pode ser por cima do plástico, ou deitar no colchão sem o plástico, mas coloca peseiro, para não sujar o colchão. Sem o plástico é outra experiência, que é a experiência real, né? Isso, aí o cliente pode ter realmente uma sensação diferente daquele produto. De novo, é você pegar simples ações e chamar a atenção desse cliente, despertar nele a vontade de comprar aquele produto, mas não somente deita no colchão, o cliente deita, já deita com medo, não. Já deita com o corpo sem relaxar, viu, gente? Deita, coloca o pé, e aí você pode fazer o processo de venda com o teu cliente ali,
falando dos benefícios, não pode continuar deitado. Relaxa para você, porque se você deitar com 5 segundos, você não vai conseguir identificar o benefício e o conforto que esse colchão Só traz de para você. sentar no colchão, como você disse, muita gente senta ali, esse colchão é duro, esse colchão é mais mole. Não, não é isso. Não, porque, por exemplo, muitos colchões, a gente sabe, tem a mola pocket, que é a mola sacada, tem colchão de espuma. Então, quando você pressiona o teu peso todo em uma determinada região, aquela região vai sofrer exercer um impacto. Porém, se você deitar, ou seja, o teu corpo todo no colchão, aquele peso ele vai ficar distribuído. E isso faz com que você tenha real sensação. Porque senão você senta no colchão, esse colchão é duro. Gostei, vou levar para casa. Quando você deita no colchão, você fala, não era isso que eu queria. Me arrependi, aí já é tarde, minha gente. Entendeu? Então, assim, ou ele é muito duro, ou ele é muito macio, né? Então, assim, isso são coisas que no ponto de venda tem que tomar cuidado. Nosso vendedor tem que realmente perguntar qual é o biotipo do cliente. Ele dorme sozinho, tem casado, é solteiro, enfim, dorme com cachorro, enfim, né? Que hoje tem cachorrinhos que dormem nos colchões também. Todas as perguntas devem ser feitas porque na hora da compra, nós estamos, os nossos vendedores, né, nossa equipe de venda, o empresário, ele tem que saber e dar o maior número de informações possíveis para que o cliente possa sair com aquela compra com um sentimento de realização. Né? E volte depois. Porque nada mais ruim do que você vai fazer uma compra, você vai com aquele sentimento de poxa vida, me arrependi tanto. Errei na compra desse produto. Então, tudo tem que ser feito ali dentro do ponto de venda. E aí outro detalhe, como eu falei, importante, experiência. Então, Paulo, mas você está falando que um fogão, então eu tenho que cozinhar dentro da loja? Cozinha. Faça. Isso é importante. Pegue a panela que você vende dentro da loja e faça comida para os clientes. Pega a churrasqueira que você tem na sua loja e faz churrasco para os seus clientes. Por quê? Mas quem que vai servir churrasco no dia a dia dentro da loja? Não, tá aqui, ó. Isso aqui você faz dentro da loja, faz dentro da sua casa. Na Gazinha acontece isso, viu? Que nós fizemos churrascos em algumas lojas lá no Mato Grosso, no dia a dia. E aí o cliente entrando na loja, conhecendo o produto, e eu vi comprando o produto porque a gente estava fazendo churrasco dentro da loja ao vivo. Sim. Desse jeito, gente. Então, por exemplo, o que você precisa? Uma churrasqueira elétrica. Então, tá bom, você vai resolver dentro da loja uma churrasqueira elétrica. Legal, né? Enfim, então tudo que você... Outra coisa, air fryer. Põe air fryer para funcionar, né? Qual que é o jeito de vender air fryer? Cara, é um utensílio doméstico que você consegue utilizar, que ele não usa óleo, né? Então ele vai te trazer mais saúde para o bem-estar para sua família. Vários benefícios. Eu vou falar, dá para falar de uma infinidade de produtos aqui que as lojas de móveis elétricos vendem, que você precisa causar experiência. Batata frita dentro do air fryer, maravilhosa. Aquela asinha de frango dentro do air fryer. Coisa boa, então, assim, são coisas que você vai fazer. A cafeteira, servir para o cliente. Tudo que você conseguir fazer de experiência dentro do ponto de venda, a sua chance desse cliente voltar, a reincidência desse cliente é muito maior. Porque, veja só, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, aí nos assistindo, sai hoje ou amanhã, dentro da sua cidade, e visite as lojas dos concorrentes e vejam o que eles estão fazendo. Estão fazendo degustação? Eles estão fazendo experimentação de algum determinado produto dentro da tua loja? Um ou outro, talvez? Talvez. Então, assim, dentro da loja, os pneus das bicicletas estão cheios? O ambiente está acolhedor para que ele possa pegar a bicicleta e andar dentro da loja? Então, assim, faça essa pesquisa de mercado de maneira bem sutil e se não estiverem fazendo, faz na sua loja. Porque se não estiverem fazendo, faz na sua loja. Se estiverem fazendo, faz também. Faz de novo. Não deixe isso passar. É importantíssimo, importantíssimo. Hoje, depois da pandemia, as pessoas não vão mais às lojas como antigamente, aquele fluxo e tudo mais. Então, quando o cliente entra dentro da loja, cara, aquilo tem que ser a melhor experiência possível que ele precisa ter. Ô Paulinho, uma coisa, vamos reforçar esse assunto que é interessante, a área de exposição. Nós falamos agora há pouco da iluminação, principalmente em ambientes de quartos, né? De dormitórios, aquela luz para acalmar, deixar a gente mais tranquilo, mas para outros produtos isso também é viável, né? Por exemplo, um ambiente de sala, poxa, aquele sofá legal, aquela TV da marca específica funcionando, ligada, viu gente? Não só
a programação, por exemplo, da TV Gazin, mas também a experiência de você se sentar naquele sofá, utilizar o controle e acessar todos os mecanismos disponíveis por este produto. Isso faz parte também, né, daquele momento, da experiência, né? Sim, e outro detalhe importante, nós estamos falando agora de experiência. Então, dentro do ponto de venda, olha quanta quantidade de opções que você pode fazer. Você falou de sofá e sala, Sim. óbvio. Você quer vender uma TV, Também. tem que estar ligada. Só que o cliente vai assistir essa TV como? Sentado no sofá. Boa. E detalhe importante, E às vezes... o que tem que estar na mão dele? O aparelho, o celular, o controle. Então, sinta-se à vontade, toma o controle na mão, e se precisar, quer tomar uma água, Um café. eu vou lá buscar para você. Quando você faz isso, você gerou uma experiência nele, você gerou uma tranquilidade para que ele possa realmente degustar, né, aquele momento que seja a utilização da TV da melhor maneira possível. O sofá, um sofá gostoso, óbvio, você vai ter aquela estratégia, para que o dono da loja fala, pô, peraí, eu tenho que vender essa TV de 70 polegadas, eu tenho que colocar um sofá, né, com valor Bacana. agregado alto, pô, eu tenho que colocar uma mesinha de centro, tenho que colocar um abajurzinho aqui, uma decoração aqui, um vasinho bonito. Para quê? Para justamente criar esse ambiente. Se o cliente estiver sozinho, ok. E se ele estiver com a esposa? Coloque ele e a esposa. E se ele tiver, se a mulher tiver com filhos, coloca todo mundo sentado. Pede, né, obviamente, de forma educada, né? Fala, olha, sentem todos. Imaginem só vocês no domingo assistindo TV na sua casa, um filme legal que vocês gostam, mas sentem. Mas estou vendo a TV. Não, você está vendo a TV e o sofá também. Né? Quem sabe até a mesinha de centro. Ó, e olha aqui a mesinha de centro. O tapete também. Tapete. Então, assim, tudo faz parte do cenário. Então, você tem que pensar tudo como se fosse o ambiente da casa. Aqui tem uma TV aqui no fundo, tem a mesa, tem o ambiente aqui tematizado com as canequinhas. Isso aqui é água, tá, gente? Água. Fiquem tranquilos, é água, podem ficar Água. tranquilos. Na caneca do Papo de Ló tem dia que é café, viu, Paulinho? Legal. Tem dia que é café, tem dia que é suco. Aí vai mudando, tem dia que é refrigerante. E aí vai, viu, gente? Aí vai no nosso Papo de Loja. Então, assim, isso tudo faz parte do cenário. Né? Então, isso é importante e imprescindível, porque as pessoas tenham... Quando o vendedor vai fazer uma arrumação dentro da loja, Uhum. é importante ele arrumar, né? E ele dar 2, 3 passos para trás e olhar aquele ambiente. Mas ele olhar como se fosse o cliente. Ele tem que olhar para aquilo e falar, eu quero comprar isso aqui hoje. Tem que fazer sentido. Né? Não pode ter um ambiente, por exemplo, você está fazendo um ambiente de cozinha ali e você não vai colocar, Uma bicicleta no meio da cozinha. um monitor de TV no meio da mesa de cozinha. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, assim, você precisa fazer aquele ambiente o mais próximo possível da realidade dentro da casa do cliente. E aí, quando ele sentar, por exemplo, como se fosse essa mesa aqui, como se fosse uma mesa de cozinha. Né? Então, imagina só, vocês são em quantos na sua casa? Aí a pessoa, somos em 4. Ótimo, então, aqui dá perfeito para todo mundo comer à vontade e tudo mais, ou colocar as panelas. Senta aqui. Né? Primeiro, você senta, a pessoa já senta. A cadeira é confortável, pode ver que tem um encosto aqui, ó. Esse encosto vai favorecer e tudo mais, e tudo mais. Os seus filhos são crianças, são jovens, são adultos? São tudo criança ainda. Ó, para o senhor ver, a altura da cadeira é ideal para a criança. A criança não fica tão longe. A mesa, ela tem essa altura aqui que facilita para a criança comer. Enfim, realmente o cliente sentar, ver o produto, que é diferente do cliente ver de longe. Né? Eu gostei daquilo lá. Igual aqui, né? Aqui tem que ter um sofá aqui para a gente assistir essa TV, né? Só ver o Papo de Loja aqui. Mas a gente precisaria ter uma TV e detalhe importante, na TV tem que respeitar aí o espaço, né? Não adianta colocar uma TV de 70 polegadas a 1 metro. A 1 metro. Não faz sentido isso aí. E outro detalhe importantíssimo, que nós trabalhamos na área de vendas, se a gente fizer todas as perguntas possíveis, talvez a gente não vai vender uma TV de 70 polegadas. Mas vai vender? Mas aí que está o problema. O problema não é que está coisa boa. A pergunta é, vai vender? Não, se você, dependendo daquele cliente, daquela venda, talvez você vai perder uma venda de uma TV de 70 polegadas. Mas por quê? Porque o cliente, quando você perguntar para ele, porque o vendedor ele tem que ser sincero, tem que ser honesto.
chamar a atenção do cliente, mostrar que realmente ele está preocupado em resolver o problema dele, em atender o sonho de realização dele, você vai talvez perder uma venda de 70 polegadas. Só que você vai ganhar um cliente que vai ter confiança para que você comprasse os próximos produtos com você. Pro resto da vida, viu, gente? Porque às vezes o cliente quer comprar uma 70 polegadas porque alguém falou que 70 polegadas é a melhor do mundo, é uma TV grande. Só que se o ambiente da casa dele não for propício, ou seja, se a metragem da distância da parede, da TV e o sofá não forem adequadas, ele vai comprar essa TV e ele não vai ter uma sensação muito boa na hora da utilização. Porque aí ele vai ficar olhando, como a TV é grande, não vai aproveitar ao máximo. E aí ele vai perder os benefícios da TV e vai pagar caro com isso. De repente até pode gerar um problema, principalmente dor de cabeça. Tem pessoas que têm TVs muito grandes ali em uma distância pequena, elas acabam tendo um pouco mais de dor de cabeça na televisão. Mas aí não sabem por que normalmente é porque... Por causa da distância, vou falar aqui todos os fatores, né? Mas um deles é um dos principais. Então a distância da TV ali, do sofá para a TV. Então um vendedor ele tem que estar... Tudo isso, tem que estar cuidando de tudo isso, porque ele tem que fazer todas as estratégias de marketing e o design tem que estar juntas para que o cliente possa realmente ter o produto que ele almeja, que ele deseja, da melhor forma possível, para que ele possa realizar o sonho. Só isso, cara. Legal. Só isso. Olha, quando a gente fala, nós estamos falando aqui, nós estamos conversando com o dono, a dona da loja, os vendedores que fazem parte de tudo isso também, né? Os vendedores que estão ali o tempo todo, né, Paulinho? É uma coisa que é incrível, viu, gente? Ô, Paulo, seguinte, gostei da TV, gostei do sofá, gostei daquele roupeiro, gostei daquela geladeira que você me falou no começo do nosso papo de loja de hoje, e o preço. E aí, o que eu vou fazer agora? Como eu faço o planejamento em relação às ofertas, às promoções para a minha loja? Na verdade, ofertas, você tem que sempre estar antenado com o que o mercado está fazendo. Né? Não vai adiantar ter o melhor ambiente possível, iluminado, limpo, organizado, e teu preço está fora do mercado. Né? Isso pode ser para mais e até para menos, né? Para menos aí, se o cara fizer, a pessoa fizer, fala, meu Deus, você está perdendo dinheiro, né? Ou você está prejudicando os outros, né? Também, né? Você está muito baixo aqui e fala, meu Deus, os outros vão ter que baixar o preço, às vezes, para concorrer com você. Mas assim, a precificação de loja, ela tem que ser feita uma análise de mercado ali da praça, né? Para que as pessoas possam chegar na loja e ver que aquele produto realmente tem um preço acessível e que não tem a disparidade dele de acordo com o mercado local e internet, porque a gente sabe, né, que hoje com uma facilidade de utilização dos aparelhos celulares, obviamente em 5 segundos, o cliente na tua frente mesmo, ele pesquisa o preço do produto lá na internet. E você tem que estar realmente pronto para poder contestar e argumentar quanto a isso. Quando eu vou à loja física, eu já fiz a pesquisa, já procurei o produto. Ontem mesmo fiz uma compra aqui na Gazin, mas eu já tinha pesquisado sobre o produto, já cheguei lá sabendo o que eu queria. Então foi é uma experiência que... Aí entra também a questão da loja física, de ter a experiência, de tocar, de sentir, de saber, de visualizar tudo aquilo. Então são vários sentimentos que passam ali pela cabeça da gente. Então a precificação tem que tomar esse cuidado de mercado. Outro detalhe importante, caso o preço, óbvio, o preço é importantíssimo, imprescindível. Porém, o cliente... Esse porém assusta, hein, Paulinho? O cliente, quando vai para o ponto de venda, e realmente ele olha no olho do vendedor e vê sinceridade no que ele está falando, preocupação no que ele está dizendo, preocupação de realmente estar entregando o melhor produto para aquele cliente, para atender aquela necessidade. Então, o cliente, e aí você dá a segurança para ele do processo, principalmente no processo de venda, e quem sabe num problema, caso ocorra uma assistência, cara, eu vou falar para você, o preço ele realmente não vai ficar em evidência no primeiro plano. É importantíssimo, por exemplo, bem simples, um notebook, você vai comprar um notebook na loja para qual finalidade? Aí você vai comprar, não, eu tô vendo um notebook de 3.500 e tem um notebook de 1.500. O porquê dessa diferença? Ambos são notebooks, né? Então, mas aí qual finalidade? Eu quero te vender o de 3.000? Não, eu quero vender o que te atenda. Talvez o de 1.500 atenda as suas expectativas. E eu tenho que ser justo com você, Marlon. Você podia estar levando esse notebook aqui, eu podia vender esse notebook de 3.500, inclusive ele está mais barato que na cidade. Porém, pelas características que você me falou, da necessidade desse produto hoje, para você, né, que você vai deixar com a tua filha,
para que eles possam estudar, eles vão usar os programas XYZ, a utilização deles será essa, aí você automaticamente não precisa se preocupar em oferecer, falar assim, olha, eu podia vender para o senhor esse notebook que o senhor teria muito mais tempo, mas para a utilização necessária agora do senhor, esse notebook de 1.500 vai atender a expectativa. Cara, fazendo isso, mostrando para o cliente que realmente você está sendo sincero, entregando o melhor para ele, no que atende às necessidades dele naquele momento, cara, não tem como dar errado. Ganha o cliente para a vida toda. Então, a estratégia de precificação, sim, tem que ser feita, tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar acompanhando a internet. Tem cliente que fala, mas na internet está mais barato. Mas tudo bem, na internet é mais barato, só que qual que é a diferença? Às vezes você compra o produto aqui agora, eu te entrego hoje ou amanhã cedo, e na internet às vezes vai ter um time aí um pouco maior de entrega. E também, além de, vai que, por exemplo, esse produto venha com avaria. E o cliente, na hora ali, o vendedor tem que ser bem claro, né? Então, você tem algumas coisas. E tem se der assistência, né? Se der assistência, você vai falar com quem? Às vezes, ligar no 0800, aqui na loja você fala comigo. Liga para mim, envia mensagem no WhatsApp. Loja física, ela tem uma força aí muito grande. Como eu falei, é um local onde e o varejo físico, Paulo, ele está mais forte do que nunca, né? Antes de conhecer o varejo de perto, a gente tinha aquela dúvida, mas será agora com o uso, né, da internet, das lojas virtuais, mas o varejo físico ele está muito forte, né? Sim, na verdade o varejo físico no Brasil não acaba, né? Porque principalmente para nós aqui, em todos os segmentos, somos latinos, né? Que queremos ter em contato, gente, movimento, alegria, festa, né? Cor, rojão, barulho, som, música, enfim. Então as lojas de varejo, o que acontece? As pessoas às vezes vão na internet, pesquisam características, chegam no ponto de venda às vezes com muito mais conteúdo que o vendedor, né? Mas o vendedor ele tem que estar, né, bem preparado para poder atender esse cliente aí, mas no ponto de venda ali realmente é onde o cliente vai tomar a decisão final de adquirir aquele produto. Então, e o vendedor está ali para ajudar. Às vezes, aquele produto que ele estudou, ele tem 10 benefícios. Aí tem um outro produto que custa 100, 200, 300 reais a mais, aí tem 15 benefícios, né? E esses benefícios fazem sentido, é importante frisar isso, fazem sentido para o consumidor, né? Que seja um refrigerador. Você tem um refrigerador, você tem local para dispenser de copo. Não uso. Tudo bem. Mas é interessante o senhor ter um dispenser de copo no refrigerador quando o senhor for servir uma bebida para uma visita, ou até para o senhor. Sim. O senhor tirar o copo ali, colocar a bebida ali utilizar aquele copo com aquela bebida, enfim. Então, assim, tudo que é feito do ponto de venda hoje, cara, você viu as alternativas? Você viu, por exemplo, eu estou falando de venda de refrigerador, notebook, está falando de experiência, estamos falando de estratégia de venda. Então, assim, são todos os elementos, cara, que acontecem no dia a dia, todo dia acontece isso, todas as lojas. Né? A todo momento. Todo momento. Então, e às vezes a gente não está antenado. Então, detalhe que antigamente tinha, né? Vamos colocar papel picado na loja. Cara, isso aí papel picado tem ainda, Paulinho? Deus me livre e guarde. Ninguém né? mais quer aquilo? Não, na verdade, não estou falando que não quer, tá? Tem quem faz isso, tá? Eu respeito. Deixa mais colorido, chão mas ali. não vai mudar, né? Até porque aquilo enrosca no pé, aquilo dá um trabalho, suja de baixo, aí, enfim, para a loja não vai mudar a experiência do cliente chutar um pouco de papel no chão. Mas, de novo, se a loja estiver limpa, organizada, bem arrumada, produtos bem dispostos, utilizando o que ele tem de melhor, né? Ou seja, mostrar aquela embalagem da melhor forma possível. Quer ver pilha de produto? Um detalhe importante, pilha de produto. Faça pilha de produto que chame a atenção do cliente. Por exemplo, ventilador, época de verão, final da primavera, se vende muito ventilador. Esse ano vai vender muito, né? Por causa dessas questões climáticas também. E o ventilador é uma questão muito interessante, que a gente vê ali na porta da loja também. É porque precisamos, né? Urgente em alguns casos. E o ventilador, assim, óbvio, faça a pilha do produto, né? Desembale um ou dois, né, daqueles produtos ali, daquela pilha de alguma determinada marca. E aí, se possível, coloque lá aquelas fitinhas amarradas mostrar que o vento no ventilador tá ali. E ligue o ventilador. Não deixe o ventilador desligado. Não deixe ele desligado. Porque, por exemplo, o ventilador, tem ventilador com modo turbo.
Imagina, o cliente está passando do nada um vento forte perto dele. O que é isso? Opa, entendeu? Então talvez ele não estava preparado, ou ele não estava procurando, ou não era uma necessidade, não era a primeira necessidade, comprar um ventilador. Mas despertou o Despertou preço, interesse. juntou tudo, o preço é bom, experiência, opa, poxa, vou levar mais um, não vai fazer, pode ser que me ajude futuramente, vai que eu preciso ligar 2 ventiladores, já tem um extra. Por exemplo, um item que eu falo, eu brinco sempre com os vendedores assim, quem que sai de casa, por exemplo, vamos você imaginar num grande centro, você falou Cáceres, né? Cáceres, cidade grande e tudo mais, você sai de um bairro de Cáceres, vamos para Cuiabá é capital, você vai lá do outro lado da cidade, você anda meia hora, 40 minutos para atravessar isso tem muito mais tempo, muitas vezes, né? Um trânsito bem leve, viu? Um trânsito bem tranquilinho, 40 minutos para você chegar numa loja para comprar uma sanduicheira. Então, assim, a probabilidade de você fazer isso é muito pequena. É pequena. Então, assim, a sanduicheira, por que eu estou falando nesse detalhe agora? Tem que estar pilha de produtos, tem que estar disposta num lugar legal, tem que estar precificada. Para quê? Para que o cliente possa ver. E outro detalhe importante, deixe sempre no corredor, próximo do corredor principal, onde vai ter o acesso de maior fluxo. Aqueles produtos, tá? Importante. Aqueles produtos que você, empresário, vendedor que está me vendo aqui agora, que você quer vender esses produtos, você precisa vender. O que a gente tem, só tem dois formatos de venda. Ou você vende mais para os mesmos clientes, ou você vende para mais clientes. Não tem outro formato de venda, não existe outro. Então, de novo, ou você vende vende mais para os mesmos clientes, ou você vende para mais clientes, certo? Então, beleza. Usando esse princípio, então, quando o cliente entra dentro da tua loja, um dos itens que é importante para a gente poder trabalhar no dia a dia é o cupom médio. Então, itens por nota. Então, o cliente veio comprar um produto X. Só que se você não falar, às vezes, que tem produto, ou fazer mais perguntas para ele, se ele quer ver uma outra coisa, ou se você não despertar, se ele não passar, de repente, ver aquela pilha bonitona de sanduicheira, ou se ele vê o ventilador, né, impulsionando aquele vento atrás dele ali. Eu já presenciei. Se ele não vê o liquidificador que esteja numa pilha promocional bonita, no caminho para ele para o caixa, que às vezes o vendedor, então, para você que é o proprietário da loja, presta atenção, coloque os produtos que você queira vender, principalmente portáteis, dentro do ponto de venda, coloque de formato no corredor, que o cliente possa passar pro corredor. E aí você fala para os seus vendedores, está vendo esses produtos aqui, pessoal? Todo mundo que passar aqui, vocês levem por aqui e apresentem esses produtos também. Para que o vendedor também já tenha consciência de que aqueles produtos são produtos que estão realmente em oferta, que realmente são produtos que têm uma pegada legal, que realmente atendem às necessidades do cliente. E aí você mostra aqueles produtos para que o nosso cliente possa chegar na loja e comprar um item adicional e você aumentar a venda, de novo, como eu falei, né, vender mais para os mesmos clientes. E que ele saia mais satisfeito do que entrou, viu, gente? Tem que aproveitar mesmo. Ô Paulinho, antes da gente terminar o Papo de Loja de hoje, eu tô vendo que você trouxe um livro aqui, trouxe uma obra, eu inclusive depois vou ver com você se você me empresta esse livro aí. Conta pra gente que obra é esta, de quem é a autoria, Loja Perfeita, de Regina Blessa. Conta pra gente. Tá. A Regina Blessa, ela é uma doutora em merchandising, ela tem um conhecimento muito vasto sobre a área de arrumação de lojas e esse aqui é o segundo livro dela. Então, assim, vale a pena, né, adquirir os livros da Regina Blessa. Esse é o segundo livro que ela tem publicado em português, ela tem livro publicado também em inglês. Esse livro é o Loja Perfeita, Merchandising Estratégico, Tático e Visual. Ou seja, todos os argumentos que a gente precisa, os elementos que a gente precisa para facilitar e, obviamente, ter uma loja mais vendedora. Então, vale a pena dica. Uma biografia aí que vale a pena utilizar aí como na cabeceira da cama também, para aprender um pouquinho aí. Porque, assim, tem muito importante. Uma das coisas que ela quer. Figuras, imagens, fotos, usando de exemplo aqui. Aqui ela coloca muito sobre padrão, layoutização, cores. Óbvio, a maior parte, como eu falei, de merchandising hoje
ele está voltado para o segmento de supermercado, porque é onde tem uma guerra muito mais acirrada, né? Mas isso aqui com certeza vai ajudar os empresários aí a ter uma visão diferente sobre como pode ser feita a loja. E a loja é simples, arrumou a loja, pegue a sua equipe de vendas, limpe todos os produtos, precifique, deixe o produto da melhor forma possível, pegue todos eles, tragam e falem para todos. E faça a seguinte pergunta: se fosse você entrando nessa loja como cliente, você compraria esse produto? Aí, essa é para ficar no pensamento hoje, viu, gente? Ser colocado em prática também. É isso aí. Paulinho, obrigado pela sua participação no Papo de Loja de hoje. Eu deveria ter perguntado, antes da gente encerrar, o Papo de Loja nasceu com você um tempo atrás aí, é verdade isso? Vamos tirar essa dúvida aqui hoje, minha sim. gente? Na verdade, no momento da pandemia ali, nós estávamos utilizando as transmissões, as reuniões via Teams. Sim. Né? E aí... Todo mundo, né? Eu sou um grande consumidor de podcast, e aí eu falei, peraí, deixa eu ver, dá pra gente gravar. Vamos como eu gravava, né? aqui? Como eu gravava as reuniões, né? Em algumas determinadas reuniões, a gente gravava para alinhar algumas questões que foram tratadas durante a reunião. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí eu pedi para o locutor na época, para a gente conversar. Falei, vamos fazer um bate-papo aqui ao vivo para todas as lojas da Gazin e vamos gravar aqui. Ele aqui foi, não, vamos fazer um teste. Aí eu ouvi aquele áudio, falei, dá. Sem ver imagem, né? Não, sem imagem, só áudio, nós não tínhamos, né, vídeo. É porque a nossa estrutura não era propícia para aquilo, mas vamos fazer uma tentativa? Vamos. Fizemos um teste, deu super certo, né? O Papo de Loja aí começou com o Johnny como primeiro apresentador aí. E o objetivo do Papo de Loja é justamente trocar essas ideias. É um papo de loja mesmo, para que as pessoas possam ter uma ideia do dia a dia de uma loja, quer seja no âmbito de trabalho dia a dia, sim, e também no âmbito de produtos. Então, porque às vezes o vendedor, ele quer saber mais de um produto, mas como é que ele faz para descobrir um pouco mais sobre esse produto? Ele tem no YouTube para ver vídeos e tudo mais, e às vezes nessa vida corrida da gente, como que ele pode fazer? Então, tá na academia, coloca Spotify, o fone, ele pode colocar o fone e vai ouvir um podcast, né, como um Papo de Loja, para poder falar de produto, falar de benefício. Cara, a gente precisa cada vez mais estar se atualizando para a gente levar mais informação para os nossos clientes e aí realmente ser mais assertivo na nossa venda. Com certeza. Paulinho, obrigado pela sua participação aqui no Papo de Loja de hoje. Minha gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem conosco durante todo esse tempo. E claro, aquele abração do Mailão e até o próximo episódio. Valeu, turma. Tchau!